todos muito bem-vindos para mais uma atividade da Sografia, confirmando o compromisso da nossa associação com a formação científica e educação continuada dos seus profissionais. Meu nome é Júnia Fontes, eu sou fisioterapeuta, e junto com os meus colegas Clarissa Matos, Flávia Baggio, Marcelo Veloso e Roberto de Andrade, nós compomos a diretoria da Regional Minas Gerais, que é responsável por o evento de hoje, onde nós temos o grande prazer de receber a doutora Laura Cabral, referência em fisioterapia pediátrica. Doutora Laura é fisioterapeuta graduada pela UFMG, especialista em fisioterapia respiratória pela UFMG, doutora e mestre em ciências da reabilitação também pela UFMG, atuou na prática clínica como fisioterapeuta na área de fisioterapia neonatal e pediátrica, em unidades de terapia intensiva, cuidados intermediários, e ambulatório de segmento do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê de alto risco por 10 anos no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Professora adjunta do Departamento de Fisioterapia na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, leciona as disciplinas de fisioterapia respiratória, fisioterapia hospitalar em neonatologia e em pediatria, é supervisora de estágio na atenção terciária. É líder e pesquisadora do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Fisioterapia Cardiorrespiratórias, o FJF, campus Governador Valadares, e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Avaliação e Reabilitação Pulmonar e do Núcleo Fisiologia Clínica do Exercício da UFJF, campus Juiz de Fora, Minas Gerais. A doutora Laura irá proferir uma palestra sobre avaliação da funcionalidade em unidade de terapia intensiva pediátrica e pós-alto hospitalar. A dinâmica dessa noite, durante a apresentação da doutora Laura, vocês podem enviar comentários e perguntas através do chat, e após a apresentação, nós abriremos para discussão e condução das perguntas. Eu gostaria de agradecer antecipadamente a doutora Laura o aceite do convite em nome da Regional Minas Gerais, desejar boa sorte, e a palavra agora é com você. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer à equipe, da Diretoria Regional Minas Gerais pelo convite, especialmente na pessoa do professor Marcelo Veloso e da Júnia por estar compartilhando essa reunião científica comigo. Agradecer pela presença de todos. Espero que a gente possa fazer um bom evento, promover boas discussões, e só queria um feedback para saber se vocês estão visualizando o meu slide, se já está o compartilhamento de tela. Para mim está ok aqui. Tá certo? Sim, também, doutora. Ok. Então, vamos lá. Então, a proposta é que a gente converse hoje sobre a avaliação da funcionalidade, unidade de terapia intensiva pediátrica e pós-alto hospitalar. E eu organizei essa apresentação a partir dos seguintes itens. Então, vou abordar o conceito de funcionalidade inicialmente, trazer o porquê avaliar a funcionalidade ainda na UTI, ainda na terapia intensiva, e também pós-alto hospitalar. Na sequência, vou abordar o comprometimento funcional do paciente crítico pediátrico e especificamente sobre a PICS pediátrica, que é a síndrome pós-cuidados críticos na pediatria. Na sequência, trazer um pouco das escalas e instrumentos de avaliação da funcionalidade em pediatria disponíveis para avaliação, especialmente aqueles instrumentos validados para a população brasileira, e especificamente vou falar da FSS, que é a escala de status funcional em pediatria, que é a escala com a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos e estou envolvida em um projeto de pesquisa. E, por fim, alguns apontamentos como considerações finais para o que essa apresentação visa em relação ao que ainda precisamos fazer quanto a essa temática. Bom, então, para a gente entender o contexto do que vai ser falado aqui, é bastante importante trazer o conceito de funcionalidade, que é um conceito bastante abrangente
e que traz a relação, né, baseada na classificação internacional de funcionalidade, um modelo teórico que nos permite compreender a relação que se dá entre o indivíduo, sua condição de saúde e o ambiente no qual ele está inserido. Então, a partir de estruturas e funções do corpo, a análise de como essas estruturas e funções do corpo se relacionam com as atividades que esse indivíduo realiza, principalmente as atividades de vida diária, do trabalho, a participação social e como o ambiente e fatores pessoais se relacionam com esse indivíduo, vai determinar o quão funcional ele é. E caso essa relação não se dê de forma harmônica, aí sim poderemos ter incapacidades, deficiências que vão comprometer a chamada funcionalidade, que é um termo mais abrangente. Nesse sentido, trazendo para a população pediátrica esse conceito, por que é importante, então, avaliar a funcionalidade ainda na UTI pediátrica e também pós-alta hospitalar? Primeiro, porque é um indicador de saúde. Então, além da mortalidade, que já é um indicador bem conhecido, bem estudado, a funcionalidade tem sido cada vez mais investigada. Ela é importante para mensurar o nível e o grau de disfunção com que essas crianças evoluem dentro da terapia intensiva, dentro dessas unidades e após o período de alta hospitalar e sua reinserção no ambiente familiar, na comunidade, no ambiente escolar. Ela também é importante como ponto, como parâmetro para tratar e acompanhar a criança e a sua família e prevenir também novas disfunções que possam ser decorrentes daquelas adquiridas na terapia intensiva. E também para reavaliar o planejamento terapêutico e as metas de forma individualizada, de acordo com cada condição de saúde, evolução dessa criança e o seu contexto familiar. Então, se a gente for resumir o quão complexa é essa relação, né, entre o que esse indivíduo, essa criança tem dentro desse ambiente, que não é o ambiente dela rotineiro, né, de casa, de escola, a comunidade a qual ela pertence, mas sim esse momento que ela está internada na terapia intensiva, a gente fosse resumir o que permeia esse momento da internação e esse período que essa criança vai se tornando um paciente crítico. Então, a gente tem incapacidade física, que pode se dar em função do processo de adoecimento e evolução clínica dessa criança, a perda de massa muscular, a imobilidade associada à evolução dessa doença crítica, o uso de vários medicamentos, fármacos como sedativos, corticoides, bloqueadores neuromusculares, inflamação sistêmica, associada ao tempo de ventilação mecânica, que muitas vezes é prolongado, ao tempo de internação e os possíveis riscos de óbito que essa criança tem ainda internada na unidade de terapia intensiva. Associado também ao delírio, que pode se desenvolver a partir do próprio uso dos fármacos que essa criança faz uso, de intercorrências que podem acontecer como paradas cardiorrespiratórias e a fraqueza muscular adquirida pelo período que ela fica internada nessas unidades. Então, o somatório de alguns desses fatores, que seriam assim, os principais, leva ao comprometimento funcional do paciente pediátrico, ainda dentro da unidade de terapia intensiva. E aí, o que a gente consegue representar a partir disso? Então, esse estudo aqui mostra uma relação entre a condição de base dessa criança, que seria uma condição intacta, né, um indivíduo com sua condição de saúde, que evolui para alguma necessidade de internação na terapia intensiva e vai desenvolver, inevitavelmente, algum nível de morbidade, né, algum nível de consequência ou sequelas desse adoecimento e permanência na terapia intensiva. E o que a gente quer é interromper esse ciclo para que não ocorra o óbito, e sim a recuperação dessa criança no processo de evolução da disfunção fisiológica e das disfunções fisiológicas que ocorrem dentro da unidade de terapia intensiva. Então, nosso objetivo é parar aqui na morbidade, né, e não deixar que ela se perpetue e que essa criança não vá a óbito. Ainda que a gente consiga, seja o fisioterapeuta, né, estamos falando aqui com um público mais voltado para a fisioterapia e os profissionais que compõem a equipe multi-interdisciplinar, ainda que a gente atue para evitar essa evolução e esse processo de adoecimento que pode gerar mais disfunções, ele por si só já pode gerar o que a gente já conhece de algum tempo, né, desde 2012, 2017, já está mais bem definido, que é a síndrome pós-cuidados críticos, que se dá em função
desse comprometimento funcional desse paciente no período de internação hospitalar. E aí, o que seria essa síndrome? Essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas clínicos que essa criança desenvolve como desdobramento desses cuidados, né? Parece paradoxal, né? Mas, na verdade, é necessário que esses cuidados sejam realizados, mas eles podem gerar, sim, comprometimentos e sequelas. E eles se relacionam de tal maneira que esses sobreviventes, eles podem piorar sua condição de saúde ao ter alta, ainda que tenham saído do risco, né, do óbito e evoluam para alta, ou adquirir novas disfunções. E existe uma interrelação entre essa condição física, a condição cognitiva, a condição de saúde social e emocional dessa criança. Associar também a condição dessa família, porque quando a gente está falando de paciente pediátrico especificamente, neonatal também, né, aqui mais voltado para a pediatria, a gente não pode esquecer da família que faz parte desse cuidado também. Então, essa síndrome, ela se desenvolve nessa criança e ela pode gerar uma deteriorização do estado funcional após a alta hospitalar, e essa criança pode adquirir novas disfunções em função desse quadro clínico dessa síndrome, tá? E aí, esse esquema, essa imagem, essa figura mostra isso pra gente. Então, a criança, ela tá no status de linha de base, vamos dizer assim, com vivências em cuidados críticos dentro da unidade de terapia intensiva, em que ela tem também aí como, né, pano de fundo e dando seu suporte à família, os pais, os irmãos, tendo como esses 4 eixos principais comprometidos, né, quando ela desenvolve a síndrome de cuidados pós-terapia intensiva, relacionadas à saúde física, como eu falei, saúde cognitiva, saúde emocional e saúde social. E isso pode gerar um impacto direto no desenvolvimento, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento, a depender da idade, o quanto tempo ela fica dentro da terapia intensiva, dentro da UTI, essas trajetórias de evolução, elas podem ser bem diversas, podem levar dias, e essa evolução com impacto para o desenvolvimento pode gerar comprometimentos durante décadas, né? A depender da idade da criança e o tipo de comprometimento que ela tem, certo? Bom, e por que então é importante a gente estudar, a gente conhecer, a gente investigar e a gente saber o que está acontecendo em relação à funcionalidade dessa criança? Por quê? O comprometimento funcional, ele limita as atividades de vida diária, como eu mostrei anteriormente, já no período de internação e pós-alta hospitalar, influencia na qualidade de vida dessas crianças, no prognóstico, ou seja, na evolução, no desenvolvimento desses pacientes, e também vai impactar no número de hospitalizações subsequentes, porque esses pacientes, eles têm uma tendência a ter períodos de reinternação, exacerbação daquela condição clínica que a síndrome pós-cuidados críticos, por exemplo, pode gerar na condição de saúde e funcionalidade dessa criança, tá? Aqui eu trago para vocês um modelo de predição. A gente normalmente está acostumado a ver na literatura relações dicotômicas, né, entre 2 variáveis ou mais, dependendo do que está sendo realizado. E esse modelo ele foi desenvolvido pelo Dr. Pollack, que é um pediatra norte-americano que lidera, né, um grande grupo de pesquisa que envolve 7 instituições, em que ele desenvolveu um modelo mostrando que existe uma relação, uma inter-relação entre a sobrevivência com nova morbidade, a mortalidade que pode ocorrer em decorrência dessa síndrome pós-cuidados críticos e também aquelas crianças que sobrevivem sem nova morbidade. Então, a gente não deve analisar de forma separada. Ele propõe um modelo que essas relações ocorram de forma interdependente, nesses 3 eixos de indicadores, vamos dizer assim, em relação à funcionalidade. E aí, numa coorte de 10.078 crianças, nessas 7 instituições que participam desse estudo, que já ocorre desde 2011, ele mostra aqui para a gente, nesse gráfico, nas barras, nesse histograma, com as barras em cinza, na cor cinza, representam a mortalidade, e na cor preta representa a morbidade. Então, ainda que a taxa de mortalidade seja menor
que é a de morbidade, em todos eles praticamente, existe, né, uma ocorrência de mortalidade. Mas, comparativamente, a gente vê em termos percentuais que em algumas instituições, a morbidade, a taxa de morbidade é bem superior à taxa de mortalidade, o que mostra a importância de a gente não entender, avaliar isoladamente um indicador de serviço, de qualidade prestado de serviço de saúde, ou da condição com a qual essa criança tem alta da unidade de terapia intensiva, baseada apenas no indicador de mortalidade, mas também no de morbidade, como que essa criança está tendo alta, está evoluindo na terapia intensiva e como ela está tendo alta, né, como ela está voltando para a sociedade. Então, isso aqui é uma informação bastante importante que deve sempre fazer parte, né, das análises de quem está envolvido na terapia intensiva no cuidado desses pacientes pediátricos. Esse outro estudo é um estudo realizado numa instituição australiana, em que esses pesquisadores mostram uma relação direta entre a disfunção, a incapacidade, a alteração da funcionalidade de crianças internadas em unidade de terapia intensiva em relação ao nível de acometimento. Então, crianças com um nível de incapacidade, de alteração da funcionalidade de moderada a grave, apresentam uma relação direta com o grau de comprometimento da qualidade de vida. Então, quanto pior a funcionalidade, pior a qualidade de vida dessas crianças e das suas famílias. Então, mais um motivo pelo qual esse indicador de saúde deve ser avaliado e acompanhado dentro da terapia intensiva e após a alta hospitalar também, em sobreviventes. Esse outro estudo, ele traz para a gente a importância de, além de avaliar o período de internação hospitalar, também o acompanhamento após a alta hospitalar, no sentido daqueles novos comprometimentos funcionais que podem surgir a partir dos efeitos, né, dos desdobramentos da doença, da síndrome da doença pós-crítica, né, da síndrome pós-cuidados críticos. Então, esse estudo mostra que crianças sobreviventes de terapia intensiva, elas podem ter de 10 a 30, um conjunto de crianças avaliadas, né, 10 a 36% dessas crianças vão ter algum nível de comprometimento, um novo comprometimento auto-hospitalar. 26% aos 6 meses pós-alta hospitalar. E 10 a 13%, quando acompanhados em mais de 2 anos, também podem apresentar algum nível de comprometimento funcional. E isso nos traz a informação de que é extremamente relevante continuar acompanhando essas crianças após a alta da unidade de terapia intensiva, visto que esses comprometimentos, eles perpetuam e podem gerar novos comprometimentos. Esse outro estudo traz para a gente uma combinação muito parecida com o que eu mostrei anteriormente em relação à mortalidade e à morbidade, mas aqui mostrando o novo comprometimento. Anteriormente eu mostrei a ocorrência de mortalidade e morbidade naquelas 7 instituições, aquela coorte de mais de 10 mil crianças, e aqui nesse estudo ele vai mostrar a ocorrência de mortalidade, de nova morbidade e a combinação de ambas. Então, se nós observarmos, aqui na coluna em cor preta, representa a porcentagem de mortalidade, a alta hospitalar, 6 meses após a alta hospitalar e 3 anos. Na cor cinza, um pouco mais escura, a gente tem uma nova morbidade, ou seja, a porcentagem de crianças que adquiriram nova morbidade depois da internação em terapia intensiva. E na barra, uma cor cinza um pouco mais clara, a gente tem a combinação de nova morbidade com mortalidade, mostrando para a gente que no decorrer do tempo, ao acompanhar essa criança, há um aumento dessa combinação, tanto de nova morbidade quanto mortalidade, porque algumas crianças sobrevivem, evoluem sem alteração, outras adquirem novos comprometimentos, novas morbidades, e outras também vão a óbito após a alta hospitalar, incluindo também aquelas que possam vir a reinternar na unidade de terapia intensiva. Então, mais uma informação, uma evidência, comprovando a importância de acompanhar essas crianças, né? Então, em termos percentuais, a gente pensar que
em 3 anos, quase 21% das crianças que têm alta de unidade de terapia intensiva apresentarem uma nova morbidade e mortalidade associada, é um índice bastante considerável, porque a gente está falando de vidas, né? Então, isso é bastante representativo e mostra a importância, mais uma vez, desse acompanhamento. Esse mesmo estudo, ele fez uma análise de algumas variáveis clínicas de internação que podem estar relacionadas a esses novos comprometimentos. Já é conhecido e bem descrito na literatura, e aqui esse estudo vem reforçar a questão do uso da ventilação mecânica por tempo prolongado e os dias em ventilação mecânica, né, principalmente invasiva. E nesse mesmo estudo, além de avaliar essas variáveis clínicas, esse estudo também avaliou a funcionalidade a partir da FSS, que eu vou explicar posteriormente, mostrando que tanto durante o período de internação, a alta hospitalar e 6 meses após a alta hospitalar, essas crianças apresentaram algum nível de comprometimento em relação à sua funcionalidade, relacionado a essas variáveis clínicas, destacando-se o uso de ventilação mecânica invasiva e os dias em ventilação mecânica. Bom, então, dada essa contextualização sobre a funcionalidade, sobre morbidade, sobre a síndrome pós-cuidados críticos, e esse cenário com algumas evidências mostrando a importância de avaliar esse indicador e acompanhar essas crianças pós-alta hospitalar, eu trouxe para vocês aqui algumas escalas e instrumentos para avaliação da funcionalidade em pediatria, especificamente na unidade de terapia intensiva. Antes de adentrar, né, nos instrumentos especificamente, é importante que a gente tenha em mente que o fisioterapeuta, o profissional que for assim avaliar, usar o instrumento para avaliar a funcionalidade, ele tem que ter objetivos e metas muito bem estabelecidos e estes devem ser interdependentes. Senão, como mostrado aqui nas charges que eu trouxe, na parte inferior do slide, é o famoso atirar para todos os lados, se a gente não tem um objetivo e uma meta bem estabelecida. Ou a gente ficar só na avaliação subjetiva, como por muito tempo na terapia intensiva, tanto neonatal e pediátrica, ocorreu devido à ausência, à falta ainda de instrumentos válidos, confiáveis para avaliar os desfechos com os quais a gente lida com esses pacientes. Então, além de estabelecer esses objetivos e metas, é importante utilizar instrumentos de avaliação válidos, confiáveis e adaptados para a população pediátrica, no caso, que é o foco dessa apresentação, para avaliar a funcionalidade. Como a gente sempre fala, né, nos encontros, eventos de pediatria, né, em aulas da graduação ou na pesquisa, a gente não pode replicar o que se faz em adulto nessa população. E dentro da própria pediatria ainda existe o universo da neonatologia, que é um outro universo também e tem as suas peculiaridades. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E muito importante também utilizar o mesmo instrumento de avaliação antes, durante e depois da intervenção. Então, a gente deve escolher um instrumento para avaliar a funcionalidade dessas crianças de maneira que ele permita esse acompanhamento, para que a gente tenha parâmetro de como essa criança estava, e uma vez estabelecidas as intervenções, se houve melhora, se houve piora, se essa criança estagnou, ficou naquele ponto anterior, e o que se pensa, né, em termos de perspectiva para o futuro em relação às intervenções e acompanhamento da mesma, tá? Então, achei importante trazer isso antes de falar dos instrumentos. E um outro parênteses que eu quero abrir aqui, antes de falar das escalas e instrumentos específicos, é fazer a distinção entre os testes de campo e de exercício, que são utilizados comumente para avaliar a funcionalidade em pediatria, e testes e escalas que eu vou falar mais à frente, que abordam mais a questão do desempenho, considerando o contexto da criança, a família e outros domínios dentro de funcionalidade que não o domínio exercício, né? A função exercício, capacidade funcional. Então, quando eu estou usando um teste de campo de exercício para avaliar a criança, por exemplo, teve alta, tá? Em nível ambulatorial ou no centro de reabilitação. A gente já tem alguns testes, vou falar de algum deles aqui, brevemente, que a gente tem uma distância, ou um número de degraus, ou um percurso a ser percorrido com tempo cronometrado, uma medida objetiva, por exemplo, distância, número de passos, para poder, e variáveis fisiológicas mensuradas, para definir a capacidade funcional dessa criança.
E quando eu falo de desempenho, eu considero, além dessas variáveis, o contexto no qual essa criança está inserida, o ambiente, ou a relação dela com aquele ambiente, a interferência dele nas suas funções. Então, é importante distinguir isso, porque nem todos os testes de campo são possíveis de realizar, por exemplo, no pós-alta imediato e para acompanhamento na reabilitação, certo? Muitos deles, devido às suas características, vão avaliar alguns, né, logo após a alta, ou já essa criança no serviço de reabilitação e ali para o futuro. Mas não tem como você utilizar esse teste dentro da unidade de terapia intensiva pediátrica, certo? E as escalas, os instrumentos que eu vou falar, tem mais essa característica de desempenho, de avaliar, a possibilidade de avaliar ainda dentro da unidade de terapia intensiva. E por que eu falo isso? Essas imagens aqui trazem para nós essa referência de que, dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente tem crianças com diversas condições de saúde, níveis de funcionalidade e momentos do desenvolvimento neuro, psico, sensório, motor diferentes. Então, provavelmente o instrumento que eu vou avaliar a funcionalidade de um bebê de 4, 6 meses, de uma criança de 4, 5 anos, ou de uma paciente de 8, 10 anos de idade, mas com nível de comprometimento maior, não serão os mesmos, dependendo do que eu tenho disponível no meu serviço. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que hoje a gente já tem um instrumento disponível que pode abarcar todo esse universo da pediatria, né, independente do nível de comprometimento, e que a gente consegue acompanhar na internação e pós-alta hospitalar. E se fosse um outro teste, por exemplo, de performance, de campo, eu não conseguiria aplicar, primeiro pela idade e pela condição clínica do paciente. Então, a depender do que a gente quer avaliar de funcionalidade, de condição, de comprometimento funcional dessa criança, a gente pode, na clínica, ter essa barreira, essa limitação. E por isso a importância de conhecer o que está disponível para aplicar de acordo com cada tipo de paciente, o cenário, né, o contexto no qual ele está e que a equipe tem disponível também no serviço. Então, pós-alta hospitalar e para acompanhamento ambulatorial, a gente já tem, para a população brasileira, já definido, né, valores de referência, valores normativos ou equações de referência de testes de campo, testes clínicos, como eu falei anteriormente, como o teste caminhado de 6 minutos, o Incremental Shuttle Walk Test e o teste AVD-Glitter, que foi recentemente validado para a população brasileira. Então, nós temos esses testes que são capazes de avaliar a capacidade funcional em pediatria pós-alta hospitalar, nem todos alta imediata, né, e dependendo do serviço e das condições, do percurso, né, que é necessário para fazer e do material, não necessariamente na pós-alta imediata, mas posteriormente para acompanhamento e na reabilitação cardiopulmonar. Mas são instrumentos que a gente não consegue, por exemplo, avaliar dentro da terapia intensiva enquanto a criança está internada. Como eu falei anteriormente, dependendo do nível de comprometimento, da idade da criança e do que ela é capaz de fazer. E, considerando isso, então, a gente tem disponível o que, então, na literatura e validado para utilizar dentro da terapia intensiva para acompanhamento pós-alta hospitalar. A gente tem o PEDCAT, que é uma avaliação multidimensional, que é baseado na CIF e que avalia alguns domínios que eu vou apresentar posteriormente, e a FSS também, que é validada para a população brasileira. Nós temos 2 outros instrumentos multidimensionais, que é a escala de Glasgow modificada, que é pouco utilizada e muito específica em relação à avaliação do quadro neurológico das crianças, e a POP-PC e a PC-PC, que são específicas para avaliação de pacientes com comprometimento neurológico também, pacientes com paralisia cerebral, e uma avaliação mais, vamos dizer assim, abrangente e não tão específica, né, em relação às que eu falei anteriormente, as primeiras. Na verdade, eu vou fazer uma correção aqui. Os instrumentos abaixo são de avaliação global. A PEDCAT e a FSS são avaliações multidimensionais, certo? E aí, reforçando que a PEDCAT e a FSS têm validação para a população brasileira. Bom, a PEDCAT tem o objetivo de documentar o perfil funcional das crianças por meio de capacidade funcional e desempenho em atividades de mobilidade, tarefas de mobilidade e autocuidado, e a sua versão inicial, que era a PED,
ela tinha uma abrangência de 6 meses até 7 anos e meio de idade. A PEDCAT, que é a versão ampliada e atualizada, ela tem uma abrangência de 1 a 20 anos. Ela detecta alterações das habilidades basais por meio de um questionário com perguntas, tem um software, né, em que são inseridas essas informações com 4 domínios: atividade diária, mobilidade, domínio social, cognitivo e responsabilidade. E ela, o indivíduo, né, que vai ser avaliado e o profissional que vai aplicar gasta em torno de 30 a 40 minutos para fazer essa avaliação. E ela é adaptada e validada para a população brasileira. E a FSS, ela tem como objetivo avaliar o resultado funcional em crianças e adolescentes hospitalizados com base no comportamento adaptativo e tem uma abrangência de 0 a 18 anos de idade. Então, pega parte da população neonatal e pediátrica propriamente dita. E ela tem como objetivo medir a funcionalidade a partir de uma escala composta por 6 domínios que incluem o domínio mental, funcionalidade sensorial, comunicação, função motora, alimentação e respiração, sendo que esses domínios são categorizados de normal, com valor 1, que é atribuído, a 5, como disfunção muito grave. E o score total varia de 6, que é o mínimo, que é uma adequada funcionalidade, e vai até 30, que é a pontuação máxima, que representa uma disfunção muito grave. E o tempo para administrar é de até 5 minutos, podendo ser menor do que esse tempo. E também adaptado e validado para a população brasileira, como eu falei anteriormente. Agora, nessa parte mais final da apresentação, focar na FSS, que é a escala com a qual eu tenho trabalhado e estudado, vinculado a um projeto de pesquisa. E aqui eu trago para vocês o estudo inicial que deu origem a essa escala, que foi desenvolvido pelo grupo do Dr. Pollack, a partir daquele estudo que eu mencionei anteriormente, nessa análise de desfechos tricotômicos, nessa relação desse modelo, né, tricotômico. O estudo chama TOPIC Study, que é um estudo internacional que envolve 7 instituições que têm serviço de terapia intensiva pediátrica. Eu deixei aí o endereço eletrônico, vai ficar gravada essa apresentação, né? Essa palestra vocês podem acessar para conhecer o protocolo, como foi desenvolvido, como que essa escala foi validada. E no Brasil, nós tivemos, então, esses 2 estudos, o primeiro liderado pela professora Lívia Barbosa de Andrade, do Recife, do IMIP, e o segundo liderado pela professora Janice Luiza Utrafka, que representam, então, os estudos que fizeram a adaptação transcultural, a tradução e a validação das propriedades psicométricas da FSS pediátrica, então, a escala de status funcional em pediatria. E essa escala, como eu disse a vocês, ela apresenta 6 domínios: estado mental, funcionalidade sensorial, comunicação, funcionamento motor, alimentação e a condição respiratória, e ela é categorizada de normal até disfunção grave. Então, passa por normal, disfunção leve, disfunção moderada, disfunção grave, disfunção muito grave. A pontuação é crescente e, de acordo com o que a criança apresenta em cada um desses domínios, vai sendo realizada a pontuação para ser atribuído, então, o score total. Caso a criança apresente valores de 6 a 7 nessa escala, ela é considerada uma criança que tem uma funcionalidade adequada. De 8 a 9, uma disfunção leve, de 10 a 15, uma disfunção moderada, e de 16 a 21, uma disfunção severa. Uma pontuação maior que 20 pontos representa uma disfunção muito severa, lembrando que a pontuação máxima vai ao valor de 30 pontos. E um grande, vamos dizer assim, adicional dessa escala, que além dela classificar, podermos utilizá-la para avaliar a funcionalidade da criança e acompanhá-la desde o período da admissão, pré-admissão, né? Como era essa condição antes da internação, período de internação, alta hospitalar e acompanhamento pós-alta hospitalar, é possível saber se, a partir da pontuação, essa criança adquiriu uma nova morbidade. Então, se a pontuação for igual ou maior a 3 pontos ao valor avaliado no momento da pré-internação, considerando as 24 horas que antecederam o período de internação, é considerado um comprometimento funcional ou uma nova morbidade. Então, ela permite a gente adicionar essa informação também. Então, além de avaliar o período de internação, ela também pode ser utilizada para acompanhar o período pós-alta hospitalar, tanto a alta imediata quanto o acompanhamento em meses, anos.
Esse estudo que, por exemplo, é um estudo do Grupo do Sul, que fez a validação das propriedades psicométricas da escala, em que eles acompanharam 50 crianças com idade média com mediana de idade de 19 meses, aplicando a FSS um dia após a alta da UTI, sendo os principais domínios acometidos o motor e da alimentação, e elas mostraram que alguns desses pacientes foram readmitidos por piora da funcionalidade, cerca de 40%, dando um N de 20 crianças, com piora da condição em relação ao domínio motor, alimentação e respiração, e mostraram a relação entre o tempo de hospitalização e ventilação mecânica invasiva associados à pior funcionalidade dessas crianças. Esse outro estudo é um estudo também do grupo do Dr. Pollack, que validou a escala, recente, publicado em 2020, em que aquela coorte que eu mostrei naquele estudo, que começou lá em 2011, que inicialmente tinham 10.078 crianças, ele conseguiu acompanhar 127 que adquiriram nova morbidade dessas 10.078 crianças, com uma idade, com a mediana de 2,4 anos, durante 6 meses a 3 anos pós-alta hospitalar. E os principais achados identificados nesse estudo e utilizando a FSS é que 20% dos pacientes foram a óbito ou adquiriram nova morbidade a partir daquela pontuação de 3, valor igual a 3 ou mais pontos, e 70%, né, um achado positivo, né, benéfico, 70% apresentou melhora da funcionalidade em 4 anos. Só que ele não menciona que tipo de protocolo, se essas crianças foram atendidas num serviço de reabilitação, de acompanhamento, mas ele cita que elas foram acompanhadas em serviços especializados. Então, provavelmente, elas receberam atendimento, tratamento, enfim. Mas ainda que tenham recebido, essas 127 adquiriram nova morbidade dessa coorte inicial e 29% ou foram a óbito ou nova morbidade. Então, é um percentual expressivo, ainda que a maioria tenha evoluído com melhora da funcionalidade em 4 anos, tá? E, para finalizar, eu trago aqui para vocês, assim, brevemente, porque a gente ainda está conduzindo esse estudo. Eu, junto com o professor Cristina e a professora Lívia Andrade, a gente orienta esse projeto de pesquisa, que é um trabalho de mestrado da Renata de Freitas Pires, que é fisioterapeuta do Hospital Márcio Cunha, em Patinga. A gente iniciou esse estudo em 2019, então é um estudo que tem como objetivo avaliar a funcionalidade de crianças internadas em unidade de terapia intensiva pediátrica, no período pré-internação, admissão, alta hospitalar e 6 meses pós-alta hospitalar. Essa equipe também é composta por 2 discentes do curso de fisioterapia, Alicia e Andra, e também por outras 2 estudantes, porque esse projeto ele tem um braço para projeto de extensão, porque a gente avalia, acompanha essas crianças e orienta essas famílias. Então, a Laura Dorásio e a Jéssica Vilela também são estudantes que compõem essa equipe de trabalho. Nós estamos com uma perspectiva aí já de atingir 102 crianças dentro do cálculo amostral previsto e já em fase de acompanhamento dos 6 meses pós-alta hospitalar, que se encerra em agosto, dado o período que cada criança interne venha a completar os 6 meses, que a gente consegue fazer o contato, que, tirando as que reinternam ou que vão a óbito, a gente está acompanhando, e no projeto de extensão nós estamos orientando essas famílias. Veio a pandemia em 2020, a gente teve que utilizar das tecnologias, né, via WhatsApp, telefone, para poder fazer esse acompanhamento, utilizando um roteiro de entrevista que se baseia na FSS também. Então, a gente avalia variáveis demográficas, clínicas de internação, variáveis relacionadas a score de mortalidade, como o PRISM-2, o PIN-2, o PELOD, e a FSS como principal instrumento de avaliação da funcionalidade. Então, esse projeto ainda está, nessa pesquisa está em andamento, e em breve pretendemos aí divulgar os achados, né, através tanto da dissertação da Renata, ano que vem, provavelmente, e do produto de publicação dos resultados que a gente encontrar para compartilhar aí no meio científico e para ser usado também por outras pessoas e que novas pesquisas também sejam realizadas para ou confrontar, confirmar e melhorar o que a gente está fazendo. E aí, como considerações finais dessa apresentação que eu trago aqui, é importante, então, a gente considerar na avaliação de funcionalidade de paciente pediátrico, que são
pacientes que estão em crescimento e desenvolvimento, eles são mais vulneráveis às complicações e às incapacidades decorrentes do período de internação hospitalar, e isso por si só justifica esse forte acompanhamento, a importância desse acompanhamento da funcionalidade, com um instrumento específico para essa avaliação e para atuação, né, pensando aqui no público que está, né, nos acompanhando, dos fisioterapeutas e profissionais da reabilitação e da equipe multidisciplinar que atua nos cuidados desses pacientes. E que a funcionalidade ela é considerada, assim, um importante preditor para a análise de cuidados críticos em saúde, tanto no ambiente hospitalar, ainda na unidade de terapia intensiva e no período pós-alta hospitalar. Além disso, precisamos que novos estudos sejam realizados, né, principalmente na nossa população brasileira, que visem, né, avaliar a aplicabilidade clínica dessas escalas, especificamente aqui, como eu falei, da FSS, que é uma escala nova e que é factível, né, pode ser utilizada para avaliar a funcionalidade dessas crianças, não só dentro da terapia intensiva, mas para o acompanhamento pós-alta hospitalar. E, por fim, trazer mais como uma reflexão, né, em relação a quem está na ponta, na linha de frente, os fisioterapeutas, os gestores de serviços, que uma vez que a gente tem na literatura disponível, e ainda, mesmo que com poucas pesquisas sobre o tema, é importante incentivar a operacionalização do uso desse tipo de instrumento, através de protocolos clínicos e através de uma organização do serviço, de maneira que exista recursos humanos também compatíveis para essa assistência, porque a gente sabe como que se dá, né, a inserção do fisioterapeuta, a nossa atuação, as linhas de frente de trabalho que a gente tem na terapia intensiva pediátrica, com esse perfil desse tipo de paciente, como eu disse anteriormente, são indivíduos em crescimento e desenvolvimento, então é necessário uma discussão mais aprofundada, sim, e é possível, né, que a ciência caminhe junto com a clínica, e que aí a gente consiga consolidar esse tipo de uso de instrumento de avaliação. Não que eu acho que a FSS vai resolver e vai dar todas as respostas que a gente precisa, mas já é um instrumento que traz algum apontamento em relação aos desfechos relacionados à funcionalidade. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela presença de todos, pela atenção, e estou aberta para perguntas, dúvidas, e deixo aqui o meu contato de e-mail e do Instagram do nosso núcleo de estudos aqui na UFJF-GV. Muito obrigada. Laura, parabéns pela apresentação, extremamente didática, esclarecedora, e você pontuou muito bem, né, nós tínhamos, na fisioterapia anteriormente, tinha um desafio que não possuía instrumentos para poder quantificar e avaliar, né, a funcionalidade. Agora nós estamos tendo instrumento, estamos, né, com validação, inclusive, para a população brasileira, e agora o desafio é operacionalizar isso. E aí, uma das perguntas tem relação com isso. A Ana Lúcia, ela afirma que ela entende que a FSS é uma escala simples, fácil de ser aplicada, mas você acredita que ela seja um instrumento que nós possamos aplicar somente na internação da UTI, e ela possa, e que o negócio andou aqui, possa traduzir, efeitos benéficos em relação à assistência fisioterapêutica somente, porque se o paciente está em ventilação mecânica, por exemplo, e sai da UTI, ele já teria uma pontuação menor na alta da UTI só por estar sem suporte ventilatório. E não necessariamente traduza que a assistência fisioterapêutica foi benéfica. Você sugere utilizar outra escala associada, né, algo que possa refletir melhor nessa assistência. Sim. Talvez eu não tenha ou me expressado, né, com clareza em relação a isso, eu não me recordo, mas minha intenção não foi dizer que a FSS ela vai falar sobre necessariamente, especificamente, ou somente sobre a qualidade da assistência do fisioterapeuta, porque dentro da terapia intensiva a gente tem a atuação de uma equipe multi-interdisciplinar. E como eu falei, a avaliação de qualidade de assistência e evolução do paciente, ela não deve se basear apenas num score, ou em apenas uma escala. A gente tem, como eu falei, que a gente está usando o projeto de pesquisa aqui no Márcio Cunha, o PRISM-2, o PIN-2, PELOD, que é um score relacionado a disfunções de órgãos e sistemas. Então, é uma análise conjunta.
Tanto que a gente pretende, por exemplo, no projeto, como já tem estudos publicados, esses 2 outros, principalmente esse do ano passado, do Dr. Polak, que é justamente fazer uma análise para ver quais dessas variáveis de desfecho são melhor preditores, mas em relação à funcionalidade, e não que isso seja atribuído necessariamente à atuação do fisioterapeuta, dos cuidados, ou que, e como eu disse, tem crianças com condições de gravidade diferentes. A gente sabe que a criança que está submetida à ventilação mecânica invasiva e por maior tempo, ela tende a ter um pior score de gravidade e tende a sair, né? Tende a ter alta com uma pior condição. Mas isso a gente não pode generalizar, porque, por exemplo, no estudo que a gente está realizando, a gente já tem uma análise parcial que muitas crianças estão saindo com um quadro leve de acometimento, porque existe intervenção, reabilitação precoce ainda dentro da UTI. Nós não estamos investigando isso, mas existe isso como subsídio. E não que isso, isoladamente, signifique somente assistência de fisioterapeuta. Então, reforço que é uma escala que fala de um desfecho que é, vamos dizer assim, é próximo a nós em relação à funcionalidade, mas ela não é propriedade da fisioterapia, né? Entendendo que funcionalidade diz respeito àquele indivíduo naquele contexto e todo o conjunto de procedimentos e assistência que essa criança recebe, né? E considerando a família também, a condição familiar, quem são esses cuidadores, então é muito mais, por isso que eu falei que o público é mais de fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, mas eu não quis, e se eu fiz isso, estou aqui corrigindo, que a intenção não foi dizer que a avaliação da funcionalidade, ela vai medir, a escala não foi desenvolvida para isso, para medir qualidade e assistência de fisioterapia. Foi para avaliar o nível de funcionalidade da criança, dada a condição que ela se encontra, e aos procedimentos, a evolução clínica dela, enfim. Será que eu consegui responder e esclarecer melhor? Obrigada pela pergunta, quem fez, obrigada. Foi a Ana Lúcia. Ana Lúcia, você quer complementar alguma coisa? Obrigada pela pergunta. Eu acredito, deixa eu ver se ela vai falar. Eu acredito, Laura, que nós estamos num momento que a gente tem muita ansiedade para poder provar a nossa importância, conseguir negociar com a administração até a questão do quantitativo dos fisioterapeutas, você mencionou, né? Muitas vezes a gente não consegue prestar assistência adequada. A escala, ela nos mostra, na realidade, como é importante olhar para a funcionalidade, qual impacto a terapia intensiva tem sobre a funcionalidade, né? Algo que vai repercutir ainda por anos após a alta, mostrando que, assim, temos que agir, né? E é um indicador, né, Juliana? E ela vai ajudar como indicador, porque a gente pode traçar, fazer assim como a CCIH faz em relação, por exemplo, a exames laboratoriais, a taxa de infecção, nós, enquanto membro de uma equipe de terapia intensiva, podemos, em relação ao desfecho funcional, que diz respeito, sim, aí o que nós atuamos para restabelecer, reabilitar e prevenir sequelas funcionais, vamos dizer assim, desenhar mesmo, né? Estruturar esse acompanhamento, porque tem como você avaliar a pré-internação, a admissão e a alta, então tem como você traçar numericamente, fazer análises gráficas, apresentar isso numa discussão clínica e mostrar para a equipe, olha, o perfil dessa unidade, desse grupo de crianças que estão internadas nesse período apresentou esse nível de acometimento, comprometimento, qual é o domínio mais acometido, ou quais os domínios mais acometidos, onde nós precisamos intervir até para sinalizar para a equipe e para o próprio fisioterapeuta naquilo que ele tem que atuar, que diz respeito a restabelecer essa funcionalidade naqueles domínios em que essa criança está apresentando maior comprometimento, para ele atuar especificamente, né, em relação àquilo que ela apresenta. Então, acredito que é um indicador importante para a gente ter essa análise temporal dentro da unidade, mas isso esbarra com aquilo que eu falei, da equipe, né? A gente sabe como que é muito diferente e depende muito do serviço, como que os serviços são estruturados. Eu já trabalhei, você está aí também, né, estágio, a gente sabe como que muitos serviços são organizados em relação à atuação do fisioterapeuta. Então, por isso que eu acredito que seja muito importante esse diálogo
entre a equipe, porque o fisioterapeuta ele está ali para avaliar, para intervir e acompanhar, né? Ele não simplesmente vai lá e faz uma avaliação clínica, ele está lá também para atuar e fazer intervenções, ainda dentro da terapia intensiva, e que a literatura também já está extremamente bem documentada em relação à importância da reabilitação precoce. Então, se você tem um instrumento que pode, não que ele vá dar todas as respostas, mas indicar o que pode ainda ser feito dentro da terapia intensiva de forma mais específica, porque, exemplo, a criança normalmente tem alta da terapia intensiva com um relatório médico do que ela usou, o que ela teve, como evoluiu, quais foram os fármacos utilizados, indicação de acompanhamento multi-interprofissional e as especialidades, por exemplo, esses pais, essa família não recebe, por exemplo, meu filho tem, por exemplo, dificuldade, está com dificuldade de alcance ou de ficar em apoio bipodal com equilíbrio, ou de interação social, dependendo da idade, de comunicação, de alimentação, esses pais, eles recebem sem essa medida explicada, indicada para eles. Eles sabem que ele tem que buscar o serviço de reabilitação, que ele tem que buscar tal profissional, mas não necessariamente o que e por quê. Então, eu acredito que escalas como, e desejo muito que outras escalas surjam, né? E a PEDCAT está aí também, é uma escala que ainda tem muito para ser pesquisada, investigada na terapia intensiva também, para a gente ter mais medidas objetivas, específicas, até para orientar essa família, orientar a própria criança junto a essa família do que precisa ser feito, o que é necessário, né? Então, eu também vejo nesse aspecto, nesse sentido. Eu acho que você acabou respondendo que, né, nossa grande Simone Ribeiro, expert, ela, né, te parabeniza pela apresentação e você acredita que a FSS poderia ser utilizada como um indicador diário a ser utilizado pelo fisioterapeuta, pensando em traçar um desenho de uma curva de estado funcional, analisando visualmente a equipe e mudança nos planos terapêuticos. Sim. Exatamente. Sim, porque a gente sabe que na rotina terapia intensiva tem discussões clínicas, e muitas vezes, ainda existe, né, Júnior? A gente sabe, e parte do público que está aí, que trabalha na área, que muitas vezes fica muito centrada a discussão médica, né? E a gente, muito na ventilação mecânica, que faz parte, sim, né, monitorar, gerenciar o desmame, isso faz parte dos cuidados de terapia intensiva, mas quando a gente tem, né, e se apropria de uma avaliação no sentido de ter um indicador que mostra exatamente as funções dos domínios que estão alterados, o nível de diálogo e até, eu falo até de respeito, aceitação, credibilidade e interação do fisioterapeuta nessa equipe ganha mais força. Ainda que a gente traga evidências que mostrem, olha, tal resultado de tal atuação, tal intervenção, isso tem, não tem, isso pode, não pode ser feito, isso tem protocolo, mas quando você tem uma medida para te dizer que, olha, fulano estava assim e evoluiu dessa maneira, eu intervi e houve mudança ou não em relação àquilo, você tem mais parâmetro até para discutir, até para você pensar e falar, eu preciso de mais fisioterapeuta na minha equipe, porque a quantidade de pacientes de leitos que eu tenho aqui, com o número de fisioterapeutas para prestar essa assistência, com essa qualidade, com o que nós precisamos realizar, com o que nós somos capazes de fazer enquanto profissionais, fisioterapeutas, muda, né? Eu acho que cada vez mais, quando instrumentos como esse aparecem, são desenvolvidos e validados, a gente também, através da pesquisa, tem como comprovar isso. E até para trazer argumento para nossos colegas que estão na linha de frente, porque é fácil aqui, né? Nessa condição de fala minha da academia, falar da pesquisa, mas eu já tive do outro lado, e eu sei, né? E a gente sabe como que é. Então, uma coisa não tem que andar separada da outra, tem que andar junta, né? Ciência e clínica. Não, perfeito. Né, eu estou na assistência, estou na docência e na assistência também. A gente, quando trabalha com valores quantitativos, numéricos, você consegue, né, outro tipo de diálogo e evidenciar melhor. Sai daquele, eu acho que ele melhorou. E isso bate muito com a pergunta da Renata Pires, e ela pergunta o seguinte: na sua percepção, quais os desafios que a fisioterapia enfrenta dentro das pediátricos no processo de reabilitação? Observo que ainda existem muitas barreiras para a fisioterapeuta na sua atuação no processo de reabilitação em crianças graves. Você acredita que a escala
FSS pode facilitar essa comunicação com os demais profissionais de saúde, né? Sem dúvida, porque até para discutir, por exemplo, a gente sabe que a dinâmica de terapia intensiva é diferente, nós estamos falando de nível de atenção terciária, do nível de atenção secundária e primária. Cada um tem seu nível de complexidade e que muitas vezes os procedimentos, protocolos, intervenções ocorrem em tal dinâmica que parece que a gente tem que fazer tudo muito rápido e dentro do espaço de tempo tem que ser padrão. Se o cuidado é individualizado, não pode ser padrão necessariamente em relação ao tempo. Então, até para justificar o porquê da reabilitação precoce, porquê você tem que gastar mais tempo, que você precisa de mais fisioterapeutas inseridos naquele cuidado na assistência daquela criança, quanto mais parâmetro você tiver e mostrando comparativamente como era antes e a evolução, a gente tem mais argumento. Mas por que você gasta 30 minutos com fulaninho e você gasta 10, 15 minutos com o outro? Ou você gasta uma hora com tal paciente e você tem X leitos e você tem X procedimentos para realizar, né? Baseado em que parâmetro, em quais parâmetros? Então, como a Ana Lúcia, eu gostei muito da pergunta dela, porque abre para isso, né? Eu foquei na FSS porque é a minha condição do que eu tenho condição de falar do que eu estou estudando, mas não acho que não acredito, nem ela, nem escala nenhuma, nenhum instrumento, ele vai trazer todas as respostas que a gente precisa. Mas é a partir do surgimento desses tipos de instrumentos que cada vez mais a gente vai ter mais parâmetro para avaliar, para conduzir nossas intervenções e também trazer mais informações para a família dessas crianças, para que esses relatórios de alta e essas famílias também tenham mais conhecimento em relação à funcionalidade, entendeu como isso é importante, entender o que vai fazer no acompanhamento pós-alta hospitalar, por que ela pode piorar e reinternar, por que ela saiu com tal domínio, por exemplo, mais acometido e reinternou por aquele motivo. Então, até para a família se situar e entender como que a gente está entregando essa criança, o que pode vir a acontecer, e não simplesmente, ela precisa buscar um serviço de reabilitação ou X profissionais, mas sem entender o porquê. Então, acredito que instrumentos assim, como o FSS não é o único, né, possam trazer esse tipo de informação e dar mais subsídio para a nossa atuação prática, clínica, e também para a família, para os pais, cuidadores e para a própria criança e adolescente. Perfeito. Eu acho que é o início, né? A gente está tendo instrumentos para, principalmente, como a Simone comentou, o diagnóstico. Você consegue, inclusive, quantitativamente mostrar o perfil da sua UTI e justificaria uma necessidade, um quantitativo diferente dos fisioterapeutas. Justificaria por que eu gasto tanto tempo naquele atendimento, né? Porque eu não posso me basear no diagnóstico clínico. Às vezes, numa criança extremamente grave, a gente quase não põe a mão a gravidade clínica do médico. Mas é funcional. Às vezes, uma criança que está até fora do suporte ventilatório, relativamente estável, ela está com tanto comprometimento funcional que vão ficar ali muito tempo. E aí, para poder abrir esse diálogo e você ter subsídios, né, você precisa ter parâmetros, né, algo que te permita diagnóstico. Mas é isso, eu acho que são vários desafios, mas a gente percebe que nossa profissão, apesar de nova, né, ela vem, né, evoluindo muito, principalmente, né, na área de terapia intensiva, cardiorrespiratória, tanto no adulto, pediátrico e neonatal, e como, né, o Marcelo Veloso, ele pontuou, a gente precisa aproximar a academia e a assistência, né? E é isso que a Sobrafir tem buscado, para que a gente caminhe juntos, realmente, né? Conversando antes aqui, né, Júnior? Se a gente for comparar, quando a gente foi estudante, quando a gente formou, o que a gente tinha de instrumento de avaliação, olhar para trás, olhar hoje, a gente avançou muito, a gente tem muito que avançar. Mas cada vez mais você está vendo dentro da terapia intensiva, tanto neonatal, quanto pediátrica propriamente dita, né, especificamente pediátrica para os pacientes lactentes, até adolescentes mais jovens, o quão a gente evoluiu em termos de ter instrumento de avaliação, né? A gente tem, a Lívia também validou a escala de delírio,
Simone está envolvida em escala de validação de dor, de avaliação de dor. Então, dor também é um domínio que faz parte de funcionalidade. Então, o que eu disse, a FSS, ela não resume tudo, mesmo porque num instrumento, dada a complexidade de um organismo humano, uma escala sozinha não é capaz de abarcar tudo que a gente precisa avaliar. Mas é um somatório de avaliações específicas, de scores, que a gente consegue avaliar, ter parâmetro. Então, eu vejo um avanço muito grande, porque durante muito tempo nós ficamos muito na questão da intervenção, de tratar. Isso a gente sabe fazer bem, mas a gente ainda precisa avançar na avaliação. Porque como você sabe se a sua intervenção é eficaz, efetiva ou não, se você não tem um parâmetro de avaliação, antes, durante e depois. Então, eu acredito que a gente está num caminho de avanço muito importante em trazer cada vez mais instrumentos, escalas relacionadas à funcionalidade, para a terapia intensiva e para pós-alto hospitalar no serviço de reabilitação também. Perfeito, Laura. Nós cumprimos nosso tempo brilhantemente, né? Muito bom, os britânicos. Quero te agradecer mais uma vez, foi um prazer te conhecer, né? Não te conhecia. Espero que brevemente a gente possa, né, ter o contato, né, físico, presencial. Depois você vai ler os comentários no chat, todo mundo parabenizando. Sua palestra foi extremamente esclarecedora, extremamente bem desenhada, né? E é isso, eu acho que a gente continuar trabalhando juntos, né? Teve uma dúvida do Cristiano, que eu vou pedir a Elba para te responder, tá? Que é uma questão técnica aí, mas eu quero agradecer a presença sua, Laura, o aceite do convite, agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer o apoio incondicional, né, da Fernanda, do Marcelo, que eu ligava, me ajuda aqui, como que eu faço, da Elba, né, que está aqui presente com a gente o tempo todo, né, da Simone, e de todos, né, da Regional Minas, agradecer o pessoal de todas as regiões aí do país que estiveram aqui juntos com a gente. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, obrigada, Júnior, prazer também conhecê-lo, dividir esse espaço com você, obrigada pelos presentes, pelas perguntas, pelas dúvidas, e como diz o lema da Sobrafie, juntos somos mais fortes, né? Então, estou aí à disposição para o que precisarem, quem quiser entrar em contato, trocar mais informações e discutir mais sobre o assunto. Muito obrigada, boa noite a todos e todas, e até a próxima. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.